Rádio e TV Brasil Espírita, iluminando consciências. Amigos da Rádio Brasil Espírita de Maceió, estamos mais uma vez aqui em contato com vocês para apresentarmos mais um programa semanal sobre as epístolas de Paulo à luz do Espiritismo. Neste programa, nós vamos iniciar os comentários sobre a epístola de Paulo aos Gálatas. Dissemos, vamos começar, porque na realidade nós vamos dividir em duas apresentações. Ou seja, no primeiro programa, que é o de hoje, nós vamos abordar um tema que é muito interessante, que alguns estudiosos bíblicos dizem, inclusive, que a carta de Paulo aos Gálatas é uma autêntica declaração da independência cristã. E numa segunda parte, nós vamos mostrar a questão que Paulo coloca nessa epístola, que é da fidelidade aos ensinos de Jesus. Então, meus amigos, inicialmente, nós temos que situar que Gálatas é relativo ao povo que morava numa região, a Galácia, uma região mais próxima ao centro da antiga Ásia Menor, atualmente Turquia. Paulo de Tarso, nas suas viagens, esteve naquela região, em partes, vamos assim dizer, daquela região, quando ele peregrinou fazendo as suas pregações, fundando agrupamentos em Icônio, em Listra, em Derbe, e que inclusive está registrado no livro Atos dos Apóstolos. Mas também depois consta que ele teria, não muito confirmado, passado também um pouco mais acima dessas cidades que nós citamos. Com relação à época em que teria sido elaborada, escrita essa carta aos Gálatas, nós temos aí uma certa controvérsia, mas o mais provável é que ela teria sido escrita entre os anos 54 e 57 da nossa era. É interessante lembrarmos que aquela região da Galácia, ali na Ásia Menor, haviam várias etnias. Comenta-se inclusive que mais ao norte havia inclusive descendentes dos celtas, que eram originariamente ali da ilha britânica e também do noroeste, vamos assim dizer, da França. Mas havia, sem dúvida nenhuma, uma grande quantidade de colônias judaicas. Então, em função dessas colônias judaicas, é que Paulo esteve ali, e fez as suas abordagens sobre os ensinos de Jesus. Lembrando que Paulo de Tarso, ele, em todas as cidades que ele visitava, ele se dirigia também à sinagoga, porque ele gostaria de levar uma nova mensagem a judeus, porque já tinha o conhecimento, aceitava o monoteísmo, mas gostaria de levar a nova versão, o acréscimo, com o ensino de Jesus. E ele tinha expectativa sempre de arrebanhar, vamos assim dizer, judeus que estavam em dúvida, judeus que já tinham escutado falar em Jesus e que poderiam se aproximar desse novo caminho. Então ele forma lá alguns grupos naquela região, mas ele sente necessidade de escrever essa epístola, E essa epístola, ela é muito interessante porque ela é chamada realmente de uma epístola histórica, de uma epístola marcante, inclusive. Há um estudioso bíblico americano, que se radicou depois no Brasil, inclusive acabou sendo professor universitário junto ao Unesp, no estado de São Paulo, e que ele fez um
uma enciclopédia magnífica, um estudo belíssimo, né, sobre toda a Bíblia em vários volumes, né? E é nesse estudo Norman Champlin é que ele diz que geralmente, essa epístola aos Gálatas é chamada de uma declaração da independência cristã, porque ela é ao mesmo tempo uma carta que revela a completa dependência ou relação com a divindade, né? Isso da tradição judaica, mas também mostra uma independência com relação ao Torá, uma independência com relação à tradição judaica. Isso aqui é importante. E essa sempre foi a tônica de Paulo de Tarso, marcante, né? Como um doutor da lei do passado que conhecia profundamente essa legislação judaica. Então, era uma independência essa antiga legislação e, ao mesmo tempo, trazendo normas e recomendações para que as pessoas seguissem uma nova norma, uma nova recomendação, que é da conduta cristã, ou seja, da conduta pautada nos ensinos que emanam das pregações de Jesus. Então Paulo procura manter-se liberado da lei mosaica, e que isso é importante, né? Mas mostra o seu relacionamento com os ensinos de Jesus a partir do instante em que ele foi procurado por Jesus às portas de Damasco. Então é como se ele apresentasse uma nova regra de fé, vamos assim dizer. Então é por isso que alguns estudiosos bíblicos, como o próprio Champlin, que nós estamos citando, chegam a dizer que a semelhança da Epístola aos Romanos, que é muito importante, essa Epístola aos Gálatas também é uma chamada carta magna da fé cristã, embora ela não tenha sido escrita com esse objetivo, como todo mundo sabe. Paulo, e a preocupação dele era se dirigir, dando orientações a comunidades onde ele não poderia visitar. Essa era uma característica, né, de todas as suas cartas ou as suas epístolas. Pois bem, mas nessa epístola dirigida aos Gálatas, nessa parte que nós estamos comentando hoje, nós gostaríamos de assinalar alguns textos ou alguns versículos de Paulo que estão registrados nesta carta. Por exemplo, se alguém vos anunciar outro evangelho, além do que já recebestes, seja anátema, porque persuado eu agora, escreveu Paulo, né, com toda certeza, a homens ou a Deus? Ou procuro agradar a homens? Se estivesse ainda agradando aos homens, eu não seria servo de Deus. Mas faço-vos saber que o evangelho que por mim foi anunciado não é segundo os homens, porque não o recebi e nem aprendi de homem algum, mas pela revelação de Jesus Cristo. Porque já ouvistes qual foi antigamente a minha conduta lá no judaísmo, como sobremaneira eu perseguia a igreja de Deus e a assolava. E na minha nação excedia em judaísmo a muitos da minha idade, sendo extremamente zeloso das tradições dos meus pais. Mas quando aprouve a Deus, que desde o ventre de minha mãe me separava e me chamou pela sua graça. Veja que interessante, né? Essa colocação feita por Paulo de Tarso nessa epístola aos Gálatas. Então ele deixa claro o zelo, a fidelidade que ele mantinha junto à lei judaica, ao Torá, do qual ele era um doutor, mas que agora ele havia recebido de Jesus e não dos homens. Lembramos, Paulo foi uma das grandes exceções, ele foi procurado diretamente por Jesus às portas de Damasco. Então isso é muito significativo e ele lembrava sempre. Então ele mostra essa diferenciação de circunstâncias, né, de onde ele passa a obter essas informações, que é do alto, em nome de Jesus. Ou seja,
ele está revelando aquilo que nós já comentamos em programa anterior, que ele atuava, sem dúvida nenhuma, como médium ou recebia informações espirituais através de outras pessoas, inspirações, né? A própria redação das epístolas, Atos dos Apóstolos, registra que foi um desígnio ofertado pelo alto. Então é importante nós lembrarmos de tudo isso. E a preocupação de Paulo, veja, isso é marcante. Ele não estava querendo agradar aos homens. Essa foi uma tônica durante toda a vida de Paulo. E nós já comentamos em programas anteriores na Carta aos Coríntios, quando ele mostra os enganos de tudo aquilo que era considerado aceito, normal, né, da população de Corinto, e deixa claro de uma forma incisiva: nem tudo o que é lícito convém. Então é importante que ele tinha uma fidelidade a normas, vamos assim dizer, a recomendações que emanavam dos ensinos de Jesus e não regras dos homens. Isso é muito importante. Então ele não estava preocupado em agradar aos homens. Ou seja, falando num português de nossos dias, Paulo não tinha pretensão de fazer médias. Isso é muito importante. Então essa atitude humana, né, que é muito comum, de querer agradar pessoas, ela foi analisada por Emmanuel. E Emmanuel analisa isso em livro psicografado por Chico Xavier, que é o livro Vinha de Luz, né? E nesse livro Vinha de Luz, é Emmanuel que faz várias análises, né, sobre o Novo Testamento. Ele tem algumas considerações importantes nesse livro, porque ele está mostrando aos homens aquilo que Paulo fazia. E no outro livro chamado Pão Nosso, também psicografia de Chico Xavier, Emmanuel tem um capítulo específico sobre esses versículos que nós estamos comentando agora. O capítulo se chama O Problema de Agradar, o livro Pão Nosso, capítulo 47. Vale a pena você ler. Então, o problema de agradar, Paulo comenta o versículo de Gálatas: se estivesse ainda agradando aos homens, não seria servo do Cristo. Então, Emmanuel mostra que os sinceros discípulos do Evangelho devem estar muito preocupados com os deveres próprios e com a aprovação isolada e tranquila da consciência nos trabalhos que foram chamados a executar cada dia, aprendendo a prescindir das opiniões desarrazoadas do mundo. É um chamamento muito forte, né, que Emmanuel faz aqui nesses comentários. E aí, Emmanuel, nesse capítulo 47, né, do livro Pão Nosso, ele conclui essa oportuna mensagem dizendo o seguinte: em muitas ocasiões, os pareceres populares equivalem à gritaria das assembleias infantis, que não toleram os educadores mais altamente inspirados nas linhas de ordem e elevação, trabalho e aproveitamento, e que o sincero trabalhador do Cristo, portanto, saiba operar sem a preocupação com os juízos errôneos das criaturas. Jesus o conhece e isso basta. Então é um chamamento muito importante, né, que Emmanuel faz para aqueles que pretendem trabalhar com os homens, mas junto com Cristo, em afinidade com os ensinos de Jesus. Isso é que é muito importante, é muito significativo. É também através dessa epístola aos Gálatas, né, que tem essas considerações que marcam, né, a diferenciação ou a independência, como foi dito, da mensagem de Jesus com relação ao judaísmo, que nós encontramos aqui outras frases muito oportunas, né, tiradas dessa epístola. Por exemplo, Paulo faz algumas advertências, e nessas advertências que ele faz nos Gálatas,
Ele condena, por exemplo, no capítulo 5, versículo 20, a idolatria, a feitiçaria, as inimizades, as porfias, as emulações, as iras, as pelejas, as dissensões e as heresias. E ainda diz: se vivemos em espírito, andemos também em espírito. Então ele faz algumas colocações muito claras nessa epístola. E ele chega a dizer: ó insensato Gálatas, quem vos fascinou para não obedecerdes à verdade? A vós, perante os olhos de quem Jesus Cristo foi evidenciado, crucificado entre vós? Só quisera saber isto: de vós recebestes o Espírito pelas obras da lei ou pela pregação da fé? Ora, a lei não é da fé, mas o homem que fizer essas coisas, por elas viverá. Logo, para que a lei? Foi ordenada por causa das transgressões, até que viesse a posteridade a quem a promessa tenha sido feita, e foi posta pelos anjos na mão de um medianeiro. Então, após todas essas considerações muito importantes que Paulo nos faz, né, chamando a atenção para esses desvios, essas deturpações, que já existiam naquela época, mas a gente sabe que podemos identificar em alguns momentos na atualidade também, é Paulo fazendo então, portanto, recomendações muito claras, né, a aqueles seguidores novos de Jesus ali da região da Galácia. Então, no livro Pão Nosso, psicografia de Chico Xavier, autoria do Espírito Emmanuel, nós temos também um capítulo, que é o 155, intitulado Contra a Insensatez. Veja o título. E aqui o versículo de Paulo aos Gálatas: sois vós tão insensatos que, tendo começado pelo Espírito, acabeis agora pela carne? E aí Emmanuel comenta: um dos maiores desastres no caminho dos discípulos é a falsa compreensão com que iniciam o esforço na região superior, marchando no sentido inverso para os círculos da inferioridade. Dão assim a ideia de homens que partissem à procura de ouro, contentando-se em seguida com a lama do charco. Semelhantes fracassos se fazem comuns nos vários setores do pensamento religioso. E após tecer muitas observações extremamente oportunas, como sempre, né, Emmanuel conclui esse capítulo do livro Pão Nosso, que é o 155, dizendo o seguinte: tais anomalias espirituais que perturbam consideravelmente o esforço dos discípulos procedem dos filtros venenosos compostos pelos pruridos de recompensa. Trabalhemos, pois, anota Emmanuel, contra a expectativa de retribuição, a fim de que prossigamos na tarefa começada em companhia da humildade, portadora de luz imperecível. Emmanuel, como sempre, é objetivo, claro e nos deixa uma mensagem extremamente oportuna. Nessa sequência, né, dos comentários dessa primeira parte do estudo sobre a Epístola aos Gálatas, onde nós estamos comentando essa declaração de independência, né, que Paulo deixa claro dos seguidores de Jesus, dos ensinos de Jesus com relação ao judaísmo, a tradição judaica, e que é também chamada a carta magna da fé cristã. Ele diz assim, nessa epístola, capítulo 6, versículo 10: então, enquanto temos tempo, façamos bem a todos, mas principalmente aos domésticos da fé. Façamos bem a todos. Nós já comentamos que essa tônica de fazer o bem estava presente desde a primeira epístola aos Tessalonicenses. Examinai tudo, retende o bem.
aparece também nas epístolas aos Coríntios e agora aos Gálatas. Então era uma preocupação de Paulo para que as pessoas não ficassem apegados a normas, a rituais, a tradições, presos, portanto, a cerimoniais registrados em leis ou normas humanas, que era típico do Antigo Testamento. Mas a ação, a prática do bem, a renovação das pessoas, com base nas leis morais do ensino de Jesus. Então, essa foi sempre uma tônica de Paulo nas suas epístolas. Então, por isso, façamos bem a todos, enquanto temos tempo. Agora veja o detalhe, a complementação, mas principalmente aos domésticos da fé. Ou seja, Paulo chama de domésticos da fé aqueles que estão mais próximos de nós, aqueles que estão relacionados dentro, inclusive, da nossa comunidade. Então, o bem e o respeito deve começar com os companheiros de atuação, os companheiros de trabalho, e isso é importante. E aí nós gostaríamos, inclusive, aqui, de ler mais um trechinho, né, da psicografia de Francisco Cândido Xavier, retirada, né, de um livro escrito por Emmanuel e que é chamado Palavras de Vida Eterna, né? E nesse capítulo, Emmanuel faz o seguinte comentário: o apóstolo Paulo reconhece que às vezes atravessamos grandes ou pequenos períodos de inibições ou de provações, pelo que recomenda: enquanto tenhamos tempo, façamos o bem a todos. Contudo, mesmo nas circunstâncias difíceis, urge endereçar aos outros o melhor ao nosso alcance, segundo as leis da vida. Aquilo que o homem semeia, isso mesmo colherá. Em outro trecho, Emmanuel anota: façamos o bem a todos, mas provemos a nós mesmos se já somos bons, fazendo o bem, a cavaleiro de todos os embaraços, diante daqueles que diariamente nos acompanham a vida, policiando o nosso comportamento entre o bem e o mal. Então, meus amigos, todos vocês internautas, radioouvintes da Rádio Brasil Espírita de Maceió, essa epístola de Paulo aos Gálatas contém observações próprias para aquela época, mas eu diria que adequadíssimas se nós trouxermos aos nossos dias e a realidade que nós vivemos, em qualquer ambiente do nosso contexto social. Então, esse chamamento que Paulo faz para se evitar os desvios, para se evitar os erros, né, que são criados por nós encarnados e através de recomendações, de legislação, de normas internas, né, de agrupamentos religiosos, devem ser sempre analisados. E nós temos que verificar se são coerentes, se são condizentes com os ensinos de Jesus. E Paulo fala isso desde o começo dessa epístola aos Gálatas, que ele não aprendeu com os homens, mas que ele aprendeu com o próprio ensinamento de Jesus, que inclusive o procurou. E nessas circunstâncias, ele passa a registrar nas epístolas, nas suas cartas, a sua experiência de vida. Então não é uma teoria, é realmente uma vivência que ele apresentava àquelas pessoas que ele orientava. Então nós recomendamos a vocês fortemente que leiam com bastante atenção e pense, porque Epístola de Paulo aos Gálatas contém claramente algumas advertências, chamamentos e recomendações que são válidas para os nossos dias. Nós continuaremos num próximo programa analisando outros versículos da Epístola aos Gálatas. Até a próxima quarta-feira.